Seja bem-vindo ao Arquivo das Guerras, o seu santuário diário de crônicas, onde o aço dos campos de batalha encontra a imortalidade do espírito humano, resgatando das sombras do tempo os feitos que definiram o destino de nações e o valor de homens comuns. Imagine o cenário: o fim de uma guerra sangrenta, uma rendição tensa e o encontro impossível entre dois homens que o destino uniu 25 anos antes. No Arquivo das Guerras de hoje, revelamos como um pracinha brasileiro capturou um oficial nazista e descobriu que aquele homem era o médico que o trouxe ao mundo em uma pequena vila na Alemanha. Prepare-se para uma jornada de ironia, sangue e redenção, onde o passado e o presente se colidem de forma avassaladora. Abril de 1945. O Vale do Pó, na Itália, era um labirinto de lama, fumaça e o cheiro acre de uma civilização que se desintegrava sob o peso das lagartas dos tanques e das botas de milhares de soldados. O exército alemão, outrora uma máquina de guerra invencível que fizera o mundo tremer, agora se assemelhava a um animal ferido, recuando desesperadamente em direção aos Alpes, deixando para trás um rastro de destruição e homens exaustos. Entre as tropas que perseguiam esse gigante em retirada, estavam os homens da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas, que haviam provado o seu valor em Monte Castelo e Montese, e agora avançavam com uma determinação que surpreendia até os comandos aliados mais cínicos. Entre esses homens, caminhava um jovem soldado que carregava no rosto as marcas de uma dualidade profunda. Seu nome era João, mas em sua casa, no interior de Santa Catarina, todos o conheciam por outro nome. Ele era filho de imigrantes alemães que haviam cruzado o oceano em busca de paz e terra após o colapso da Primeira Guerra Mundial, estabelecendo-se nas colinas verdes do sul do Brasil, onde o idioma de seus ancestrais ainda era sussurrado nas mesas de jantar e nas orações de domingo. João era a personificação do dilema de uma geração. Ele vestia o uniforme verde-oliva com o emblema da cobra fumando, lutando por uma pátria que o acolhera e a sua família, mas falava a língua do inimigo que agora caçava. Para ele, a guerra na Itália não era apenas um conflito geopolítico entre a liberdade e o totalitarismo. Era uma jornada pessoal através de um espelho distorcido. Cada vez que ele interrogava um prisioneiro alemão, ele ouvia os ecos da voz de seu pai, da sua mãe e das canções de ninar que embalaram sua infância nas colônias brasileiras. Naquela tarde específica, o sol tentava romper a névoa espessa que pairava sobre os campos de trigo estilhaçados, e a patrulha de João recebera ordens de vasculhar as ruínas de uma pequena vila que servira de posto de comando avançado para as divisões alemãs em retirada. O silêncio era opressor, interrompido apenas pelo estalo de vigas de madeira queimada e pelo som rítmico das botas brasileiras contra o calçamento de pedra irregular. Ao se aproximarem de um prédio que ostentava as marcas de um bombardeio recente, a patrulha detectou movimento no subsolo. Com fuzis em pronto emprego e a adrenalina pulsando nas têmporas, os pracinhas cercaram a entrada de um abrigo improvisado. João, sendo o único que dominava o alemão com perfeição, deu a ordem de rendição, com uma voz que saiu firme, mas carregada de uma gravidade solene. Ele gritou em alemão para que todos saíssem com as mãos sobre a cabeça. Após alguns segundos que pareceram horas, a figura de um oficial alemão emergiu da escuridão. Ele não era um soldado de infantaria jovem e fanatizado, mas um homem de meia idade, vestindo uma túnica cinza-campo que denunciava a sua patente de oficial médico da Wehrmacht. Seu rosto estava coberto por uma pátina de poeira e cansaço absoluto, e seus olhos, emoldurados por óculos de aros metálicos, carregavam o brilho de quem já vira horror suficiente para várias vidas. A rendição foi silenciosa e metódica. O oficial alemão entregou a sua pistola Luger e uma maleta de couro que continha instrumentos cirúrgicos e documentos pessoais. João, agindo conforme o protocolo, iniciou a triagem do prisioneiro. Enquanto os outros pracinhas revistavam o restante do prédio, em busca de retardatários ou armadilhas, João começou a folhear os papéis do médico. Ele precisava confirmar a identidade e a unidade do oficial para o relatório de inteligência.
Ao abrir o passaporte militar, o Soldebuch, João sentiu um calafrio que não tinha relação com o vento frio que soprava do norte. O nome do médico era Dr. Friedrich Müller. No campo de registros, constava que, antes da guerra, ele fora o médico residente em uma pequena vila rural na região da Baviera. João paralisou. O nome daquela vila era o mesmo que constava em sua própria certidão de nascimento, guardada com zelo por sua mãe em uma gaveta de Jacarandá, no Brasil. O pracinha olhou para o prisioneiro com uma intensidade nova. Ele começou a fazer perguntas em alemão, mas não as perguntas padrão de um interrogatório militar sobre munição ou posições defensivas. Ele perguntou sobre a vida antes do aço e do fogo. Perguntou sobre a clínica perto da igreja de São Bonifácio e sobre o inverno de 1920 na Baviera. O oficial alemão, confuso com a linha de questionamento e com o sotaque familiar daquele soldado brasileiro, respondeu com uma voz rouca. Ele confirmou que trabalhara naquela vila durante os anos difíceis após a Grande Guerra, auxiliando as famílias que sofriam com a fome e a gripe espanhola. Friedrich Müller descreveu como fizera centenas de partos em fazendas isoladas, muitas vezes sob a luz de lampiões, sendo pago com pão ou ovos por camponeses que não tinham um marco sequer no bolso. João sentiu o mundo girar. Ele puxou de sua túnica uma pequena fotografia que carregava como amuleto, uma imagem de seus pais jovens, tirada no dia em que partiram para o porto de Hamburgo com um bebê nos braços. Ao mostrar a foto ao Dr. Müller, o pracinha viu a expressão do médico mudar drasticamente. O oficial nazista, agora despojado de sua autoridade e cercado por homens armados de uma terra distante, aproximou-se da imagem. Suas mãos, que haviam operado centenas de soldados sob o fogo da artilharia, tremiam levemente. Ele olhou para o rosto da mulher na foto e murmurou um nome. Era o nome da mãe de João. O médico lembrou-se daquela noite específica em 1920, uma noite de nevasca intensa, onde ele cavalgara quilômetros para atender um parto complicado em uma cabana de madeira. Ele descreveu, com detalhes que apenas quem estivera presente poderia saber, a complicação que quase tirara a vida da mãe e do bebê, e como ele usara uma técnica rudimentar, mas eficaz, para garantir que a criança respirasse pela primeira vez. Ele descreveu a marca de nascença em forma de meia-lua que o bebê tinha no ombro esquerdo. João, em silêncio absoluto, desabotoou o primeiro botão de sua farda e baixou a gola. A marca estava lá, exatamente como o médico descrevera. O silêncio que caiu sobre os dois homens foi mais profundo do que qualquer explosão. Ali, em um porão úmido na Itália, a 25 anos de distância e a milhares de quilômetros de sua origem, o ciclo da vida completava uma volta macabra e irônica. O médico que trouxera João ao mundo agora era seu prisioneiro. A mão que ajudara a criança a dar o seu primeiro suspiro agora estava levantada em rendição diante do homem que aquela criança se tornara. Para os outros pracinhas que observavam a cena sem entender o diálogo em alemão, parecia apenas um interrogatório mais longo e tenso. Mas para João, o tempo havia colapsado. Ele não via mais o oficial de uma ideologia odiosa. Ele via o homem que garantira que ele tivesse uma chance de viver. A guerra, com toda a sua lógica de destruição e ódio, fora subvertida por um momento de conexão biológica e histórica que desafiava qualquer manual de operações. João sentou-se em um caixote de munição vazio, o fuzil descansando sobre os joelhos, enquanto o Dr. Müller permanecia em pé, com os ombros curvados sob o peso da revelação. O médico começou a falar sobre o destino cruel que os colocara naquela posição. Ele perguntou sobre o Brasil, sobre como a família de João se adaptara e se os pais ainda estavam vivos. João contou sobre a vida nas colônias alemãs em Santa Catarina, sobre a pequena fazenda, sobre como o pai trabalhara duro para que ele pudesse estudar e como o Brasil se tornara o seu lar. Ele explicou que estava ali para lutar contra o regime que transformara homens de ciência como Friedrich em engrenagens de uma máquina de extermínio. O médico ouvia com uma tristeza profunda, balançando a cabeça diante da ironia de que a vida que ele salvara viera de tão longe para testemunhar a sua própria derrota e a ruína de sua nação.
A conversa entre o captor e o capturado tornou-se um refúgio de humanidade em meio aos escombros. O Dr. Müller descreveu os anos de doutrinação, a forma como a medicina fora corrompida pelo Estado e como ele tentara manter a sua integridade atendendo a todos os feridos, independentemente da farda. Ele admitiu o seu cansaço moral e a vergonha de ver a Alemanha reduzida a um pesadelo de cinzas. João, por sua vez, confessou o peso de lutar contra o povo de seu sangue, mas reafirmou a sua lealdade ao Brasil e aos valores de liberdade que o levaram a atravessar o Atlântico. Eles eram dois náufragos da história, unidos por um cordão umbilical que fora cortado 25 anos antes e que agora se amarrava novamente de uma forma inusitada. O sargento da patrulha aproximou-se e perguntou a João se havia alguma informação útil. João respondeu com a voz embargada que aquele homem era apenas um médico e que não representava perigo. O pracinha brasileiro decidiu que, apesar de Müller ser um prisioneiro de guerra, ele seria tratado com a dignidade que o ato de seu nascimento exigia. João partilhou a sua ração com o médico, oferecendo o café brasileiro que era o luxo mais cobiçado nas trincheiras da Itália. Enquanto Müller comia, João observava as mãos do médico. Eram mãos velhas, com unhas sujas e pele ressecada pelo frio, mas ainda eram as mãos de um cirurgião. Ele pensou em quantas vidas aquelas mãos haviam tocado, quantas vezes haviam tentado estancar o sangue ou trazer a luz para o mundo. A dualidade do oficial alemão era a dualidade da própria humanidade, a capacidade de criar e a complacência com a destruição. João sentia que a sua missão na Itália ganhara um novo significado. Ele não estava ali apenas para conquistar vilas ou capturar inimigos. Ele estava ali para provar que a cordialidade brasileira e o respeito humano eram superiores ao ódio racial e à frieza tecnológica do regime nazista. O Dr. Müller, em um momento de reflexão, retirou do bolso da túnica um pequeno relógio de bolso de prata, com as iniciais de sua família gravadas. Ele o ofereceu a João, dizendo que, se ele não sobrevivesse ao campo de prisioneiros, aquele objeto deveria ir com João para o Brasil. Era um pedido de desculpas silencioso e um reconhecimento da ligação que os unia. João recusou o presente, dizendo que o Dr. Müller deveria guardá-lo, para que pudessem se encontrar novamente após a guerra. O médico sorriu pela primeira vez, um sorriso amargo mas sincero, percebendo que o bebê que ele ajudara a nascer na Baviera herdara a alma generosa e resiliente do povo brasileiro. A patrulha precisava seguir viagem, e o prisioneiro deveria ser encaminhado para o posto de coleta de prisioneiros do batalhão. O caminho até a retaguarda foi feito sob um silêncio respeitoso. João caminhava ao lado do doutor Müller, mantendo uma vigilância que era exigida pelo seu dever, mas que era temperada por uma proteção quase filial. Eles atravessaram campos onde as flores da primavera começavam a brotar entre as crateras de obuses, um símbolo da vida que insiste em retornar, mesmo após o massacre. João pensava em sua mãe no Brasil e no que ela diria se soubesse daquele encontro. Ele imaginava a oração que ela faria por aquele médico, apesar de ele estar vestindo a farda do inimigo. O pracinha percebeu que a sua própria história era um tecido feito de fios de diferentes cores e nações, e que a guerra, por mais terrível que fosse, não conseguira romper a trama fundamental da decência humana. Ao chegarem ao posto de coleta de prisioneiros, a realidade militar retornou com força total. Oficiais de inteligência, policiais militares e equipes de registro administrativo moviam-se com uma eficiência burocrática. O doutor Müller foi colocado em uma fila com outros oficiais capturados. João precisava entregar a maleta e os documentos para o processamento oficial. Antes de se despedirem, Müller segurou o braço de João por um segundo. Ele disse, em um sussurro que apenas o pracinha pôde ouvir, que se orgulhava do homem que João se tornara. Ele disse que, de todos os nascimentos que assistira, aquele era o que mais lhe trazia paz no final de uma vida marcada pela tragédia. João prestou uma continência formal, mas seus olhos comunicavam uma gratidão que transcendia o regulamento militar. O médico foi levado para dentro de um cercado de arame farpado
e o pracinha ficou parado na estrada, observando a silhueta do oficial desaparecer entre os vultos cinzentos. Aquele encontro no Vale do Pó tornou-se o segredo mais profundo de João. Ele não contou a história para os seus companheiros de pelotão, temendo que a complexidade daquela ligação não fosse compreendida em um ambiente onde o inimigo deveria ser apenas um alvo. Mas ele escreveu uma longa carta para a sua mãe no Brasil naquela noite, sob a luz de um toco de vela em uma trincheira úmida. Ele descreveu o encontro, descreveu o Dr. Müller e a marca de nascença no seu ombro. Ele escreveu que a guerra era um mistério impenetrável, onde a morte e a vida caminhavam de mãos dadas, mas que ele agora tinha a certeza de que a bondade plantada em um passado distante sempre encontraria uma forma de florescer no futuro. Ele sentia que a sua própria existência era um testemunho da resistência da vida. O processamento do prisioneiro Friedrich Müller foi apenas o início de uma longa noite de reflexões para o jovem pracinha João. Enquanto o som metálico das cercas de arame farpado se fechava atrás do oficial médico, João permanecia imóvel na beira da estrada, sentindo o peso do fuzil em seus ombros, de uma forma que nunca sentira antes. A ironia do destino era tão densa quanto a névoa que voltava a cobrir os vales do Rio Pó. Aquele homem, que agora era tecnicamente o seu inimigo e que vestia a farda de um regime que o Brasil se propusera a destruir, era o mesmo que, com mãos firmes e precisas, garantira que João desse o seu primeiro suspiro em uma cabana isolada na Baviera. A vida, em seu desenho mais caprichoso, havia traçado um arco de 25 anos e milhares de quilômetros para colocar o Criador e a criatura frente a frente em um cenário de morte e desolação. João sentia que a sua própria existência era agora um campo de batalha entre a gratidão e o dever, entre o passado europeu de sua família e o presente brasileiro que ele jurara defender. Nos dias que se seguiram à captura do Dr. Müller, a guerra entrou em sua fase mais frenética e decisiva para a Força Expedicionária Brasileira. A rendição da 148ª Divisão de Infantaria Alemã em Fornovo de Taro estava em andamento, um feito histórico onde uma força militar de um país sul-americano capturava uma divisão alemã inteira. João participava das operações de cerco e desarmamento, movendo-se entre colunas de milhares de soldados alemães, que agora caminhavam com as cabeças baixas, despojados de sua arrogância e de suas armas. Em cada rosto cansado e em cada olhar perdido dos prisioneiros, João buscava involuntariamente a figura do oficial médico. Ele se perguntava se Müller estaria recebendo o tratamento adequado, se a sua maleta de instrumentos cirúrgicos fora preservada e se o relógio de prata que ele tentara oferecer ainda estava seguro em seu bolso. O segredo daquela ligação permanecia guardado no peito de João, protegido pelo silêncio das trincheiras, mas a carta que ele escrevera para sua mãe no Brasil já estava a caminho, atravessando o oceano, carregada com a revelação daquele milagre de guerra. A rendição final trouxe um silêncio que os campos da Itália não conheciam há anos. O cessar-fogo transformou as paisagens de destruição em cenários de uma paz estranha e melancólica. João e seus companheiros de farda agora ocupavam vilas onde a população italiana saía às ruas com flores e vinho, celebrando os libertadores vindos dos trópicos. Mas para o pracinha de Santa Catarina, o fim das hostilidades era apenas o prelúdio para o retorno à sua própria verdade. Ele passava as tardes observando os campos de trigo que voltavam a crescer sobre as crateras de obuses, pensando no Dr. Müller. Ele soubera, através de contatos no centro de triagem, que o oficial médico fora encaminhado para um campo de prisioneiros sob custódia americana, onde as suas habilidades seriam utilizadas para tratar os milhares de feridos e doentes que a guerra deixara como rastro. João sentia um alívio silencioso ao saber que as mãos que o ajudaram a nascer continuariam a exercer o ofício da cura, mesmo em cativeiro. O retorno para o Brasil, em julho de 1945, foi uma jornada de emoções conflitantes. No navio de transporte que cortava as águas do Atlântico, João passava horas no convés, olhando para o horizonte infinito e sentindo o ar tornar-se cada vez mais quente à medida que se aproximavam do Rio de Janeiro. A recepção no porto
Foi um espetáculo de proporções épicas, com o povo brasileiro celebrando os heróis que fizeram a cobra fumar. Mas o coração de João estava voltado para o sul, para as colinas verdes e as colônias alemãs, onde a sua história começara. Ele pegou o trem para Santa Catarina, sentindo o cheiro da terra e das matas de araucária que anunciavam a proximidade de seu lar. Ao chegar à pequena fazenda da família, o reencontro com os pais foi um momento que as palavras mal conseguem descrever. O abraço de seu pai, um homem endurecido pelo trabalho na terra, e o choro de sua mãe, que o segurava como se ele ainda fosse o bebê da Baviera, selaram o fim de sua guerra particular. Foi naquela mesma noite, ao redor da mesa de madeira da cozinha, sob a luz suave de um lampião de querosene, que João abriu o seu coração. Ele retirou a fotografia que carregara na túnica e a colocou sobre a mesa, ao lado da certidão de nascimento antiga. Com uma voz baixa e pausada, ele contou sobre a tarde na vila italiana, sobre o médico capturado e sobre o nome de Friedrich Müller. Sua mãe, ao ouvir o nome, paralisou. Ela levou as mãos ao rosto e as lágrimas começaram a correr, limpando as marcas do tempo em suas bochechas. Ela lembrou-se daquela noite de neve em 1920, da angústia do parto e do rosto do jovem médico que aparecera como um anjo no meio da tempestade para salvar a vida dela e do filho. Ela nunca esquecera o nome de Müller. Ele fora o primeiro herói da vida de João, muito antes de existirem generais ou frentes de batalha. O pai de João, em silêncio absoluto, buscou uma garrafa de schnapps e serviu 3 cálices. Eles brindaram a vida ao Brasil e ao médico que, sem saber, enviara o seu próprio paciente para resgatá-lo do inferno 25 anos depois. A história do encontro tornou-se o pilar sagrado da família. João retomou a sua vida civil, trabalhando na fazenda e ajudando a comunidade local. Mas o laço com Friedrich Müller não fora cortado pela distância ou pela burocracia do pós-guerra. 2 anos após o fim do conflito, uma carta com selos alemães e marcas de censura internacional chegou à pequena agência de correios da colônia. Era do Dr. Müller. Ele sobrevivera ao campo de prisioneiros e retornara para a sua vila na Baviera, que agora lutava para se reconstruir entre as ruínas. Müller escrevera para agradecer a dignidade e a proteção que João lhe oferecera na Itália. Ele disse que o encontro no Vale do Pó fora o único evento que o fizera acreditar novamente na bondade humana após anos de barbárie. João respondeu imediatamente e assim iniciou-se uma correspondência que duraria décadas. Eles trocavam notícias sobre as colheitas, sobre a saúde das famílias e sobre o mundo que tentava se curar das feridas da Segunda Guerra Mundial. Em suas cartas, o médico alemão frequentemente recordava o momento em que vira a marca de nascença no ombro do pracinha. Ele escreveu que, naquele instante, ele compreendeu que a vida é um tecido único e que o ódio entre as nações é uma ilusão que se desfaz diante da realidade da cura e do nascimento. Müller via em João não o soldado de um exército vencedor, mas o testemunho de que o seu trabalho como médico tivera um propósito eterno. Para João, as cartas de Müller eram um lembrete constante de que o Brasil fora para a guerra não para se tornar um monstro, mas para restaurar a ordem natural, onde a vida é valorizada. Ele sentia orgulho da força expedicionária brasileira, não apenas pelas suas vitórias militares, mas pela mística da cordialidade que permitira que ele visse o ser humano por trás da farda do inimigo. A marca de nascença em seu ombro era a sua medalha de honra mais valiosa, o símbolo de um pacto de vida que o aço nazista não conseguira romper. João casou-se e teve filhos, e para cada um deles, ele contava a história do médico da Baviera. Ele ensinava aos seus descendentes que o mundo é pequeno e que as nossas ações sempre retornam para nós de formas inesperadas. Ele mostrava as cartas de Müller, agora amareladas pelo tempo, como documentos de um tratado de paz individual que fora assinado no meio do combate. A família brasileira passou a enviar caixas com mantimentos, café e açúcar para a família de Müller nos anos difíceis da reconstrução alemã, retribuindo com doçura tropical o cuidado médico que receberam no inverno bávaro. Essa ponte de afeto entre Santa Catarina e a Baviera
era a maior vitória que João conquistara na Itália. Ele provara que o soldado brasileiro era capaz de capturar o inimigo e, ao mesmo tempo, resgatar a sua dignidade. Com o passar dos anos, Friedrich Müller envelheceu e finalmente partiu deste mundo, mas o seu legado permaneceu vivo no coração da família brasileira. João, já um homem idoso e respeitado em sua comunidade, costumava olhar para as montanhas do sul do Brasil e ver nelas a mesma dignidade que vira nas pedras da Itália. Ele lembrava-se do oficial médico não como um nazista, mas como um homem de ciência que um dia escolheu a vida. O pracinha percebeu que a sua captura de Müller fora, na verdade, um ato de libertação para ambos. Müller fora libertado do peso do regime que o oprimia, e João fora libertado do ódio simplista que a guerra impõe. Eles haviam cumprido o seu destino comum de uma forma que desafiava a compreensão humana e que só encontrava explicação na mística da fraternidade que define o povo brasileiro. A trajetória de João e Müller tornou-se um relato de referência entre os historiadores da FEB, simbolizando o diferencial humano das nossas tropas no fronte europeu. Enquanto outras nações lidavam com a ocupação de forma técnica e muitas vezes vingativa, o brasileiro levava consigo a capacidade de reconhecer o outro. João era o exemplo máximo dessa conduta. Ele carregava em seu DNA a cultura alemã, mas carregava em seu espírito a luz do Brasil. Essa fusão permitiu que ele realizasse o encontro mais improvável da guerra com uma naturalidade que desarmou a barbárie. O médico que fez o seu parto e o soldado que o capturou agora residem nas páginas da eternidade, unidos por um cordão umbilical que a história teceu com fios de ferro e seda. O Arquivo das Guerras resgata esse relato para mostrar que o heroísmo brasileiro na Segunda Guerra Mundial não foi feito apenas de pólvora, mas de uma fibra moral inquebrável. João e Friedrich Müller são os protagonistas de um drama que nos orgulha e nos ensina que, mesmo no meio do conflito mais sangrento da humanidade, há sempre espaço para o reconhecimento e para a gratidão. O Brasil na Itália foi a força que fez a cobra fumar, mas foi também a força que soube apagar o fogo do ódio para preservar a chama da vida. A história do pracinha e do seu médico é o testemunho de que somos uma nação vocacionada para a paz e para o acolhimento, capaz de transformar o campo de batalha em um berço de reconciliação. A fumaça da cobra, símbolo da nossa bravura, carrega também o rastro daquela nevasca de 1920 e o cheiro do café brasileiro partilhado em 1945. O Brasil fez a sua parte na libertação da Europa, mas fez muito mais na libertação do espírito humano. João voltou para casa com a farda surrada e o coração pleno, sabendo que a sua existência fora validada por um encontro que só Deus e o destino poderiam ter planejado. Ele foi o soldado que capturou o seu próprio Criador e, ao fazê-lo, salvou o sentido da própria vida. Que a luz dessa história continue a iluminar a nossa memória nacional, lembrando-nos de que o heroísmo está na capacidade de honrar o passado enquanto se luta pelo futuro. Finalizamos este relato com o respeito devido à memória de João, de Friedrich Müller e de todos os pracinhas que souberam ser gigantes de alma no meio da destruição. Que a história do médico e do soldado continue a ecoar como um hino à vida, provando que o amor e a decência são as únicas forças capazes de sobreviver à passagem dos séculos e às cicatrizes das guerras. O Brasil brilhou no fronte italiano, e a luz desse brilho é agora e para sempre eterna. A missão foi cumprida, o círculo foi fechado, e a honra brasileira permanece invencível nas montanhas da Itália e nas colinas do sul do Brasil. A cobra fumou, a paz retornou, e a vida venceu mais uma vez. Esta é a essência do Arquivo das Guerras: trazer para o presente os sentimentos e os sacrifícios que moldaram o nosso passado. A história do pracinha e do médico é agora parte da sua história também. Que saibamos honrar esse legado de fraternidade e que o exemplo de João nos guie em nossos próprios conflitos. Lembrando sempre que por trás de cada farda e de cada fronteira bate um coração que busca a mesma luz. A missão está encerrada, mas a gratidão que uniu dois homens sob as bombas da Segunda Guerra Mundial permanecerá invencível através dos séculos.
o Brasil fez a sua parte, e a humanidade, graças à coragem e à alma de seus filhos, saiu vitoriosa mais uma vez no campo da honra e da vida. As montanhas da Itália hoje guardam o silêncio da paz, mas se soubermos ouvir com o coração, ainda poderemos escutar o diálogo sussurrado entre o captor e o capturado no porão de uma vila destruída. É o som da alma brasileira, uma força que não se apaga com o tempo e que não depende de tratados políticos. É o testemunho de que fomos lá para libertar o espírito humano. O médico e o soldado são as peças de um quebra-cabeça de amor que a guerra não conseguiu quebrar. E é nesta verdade que o Arquivo das Guerras encontra a sua razão de ser. Até a próxima história, onde a memória se torna imortal e o heroísmo brasileiro se torna eterno na busca incessante pela dignidade de todos os homens.